Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Diego Quadros, mais um vídeo do Cinema. E hoje eu tô tendo a honra de receber pela primeira vez aqui o Pedro Guedes, do canal Pedro Guedes, Depois do Cinema. E a gente vai conversar sobre Meu Nome é Gal, que é o filme sobre a Gal Costa, que está em cartaz nos cinemas nesse momento, e que conta a história da vida da Gal entre o período dos anos 60 e dos anos 70, ela se juntando à Tropicália e passando pela ditadura militar. Pedro, um prazer estar recebendo aqui você, cara. Muito obrigado. Fala um pouco sobre Uhum. você, o seu canal, o seu trabalho. Bom dia, Diego. Bom dia a todo mundo que tá vendo. Para mim, a honra é toda minha, porque a gente se Né? conhece há alguns anos aí na internet. É a primeira vez que a gente tá Verdade. conseguindo fazer uma coisa aqui junto e tal. E é uma honra também falar sobre o filme, porque embora o filme não seja dos mais animadores, o assunto Gal Costa sempre me interessa muito, e sempre é um prazer falar sobre isso. E, bom, falando um pouquinho sobre meu trabalho e tal, eu já escrevo sobre cinema já tem alguns bons anos aí na internet. E no YouTube também já estou há alguns anos também. Então, se vocês puderem ser recebidos lá no canal, serão muito bem-vindos. Eu costumo falar sobre. Eu costumo fazer mais crítica de filme e tal, mas eu também quero expandir para fazer umas outras coisas mais, assim que o tempo permitir. E eu também. E para quem quiser ler textos meus, também tem o site lá, o depoisdocinema.com.br, que está um pouco parado por enquanto, mas eu também quero retomar ele aí nas próximas semanas logo, porque tirar a poeira das coisas é importante pra gente não ficar parado também. Com certeza, cara. Eu estou muito feliz de estar com você aqui. Pô, é uma estreia em grande estilo. E você está assistindo o vídeo e não fez isso ainda, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando um like, ativar a sua notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais, que vão estar aqui, vão me recomendar o vídeo nas suas redes sociais. E também todos os links do Pedro, das redes sociais do Pedro, vão estar aqui para vocês seguirem ele também em todas as redes sociais dele. Bem, Pedro, o filme é dirigido pela Dandara Ferreira e pela Loporit. A Dandara já tinha feito uma série documental sobre a Gal, né? O nome dela é Gal, e a Loporit é conhecida no meio aí, ela co-dirigiu aquele documentário sobre o golpe da Dilma com a Ana Mulher, ela tem dois filmes da autoria dela, né? E elas estão O aqui. Alvorada, né? Isso, exatamente, exatamente. O Alvorada. E elas agora, né, fizeram esse filme sobre a Gal Costa. Queria perguntar para você o que você achou do filme no geral. Olha, eu vou te ser bem sincero, eu achei o filme é uma decepção, assim, eu acho Uhum. que a Gal Costa ela é talvez a minha cantora brasileira favorita, assim, inclusive fazendo até um preâmbulo a nível pessoal um pouquinho do meu contato, assim, com a Gal, assim, cara, se você for olhar as minhas redes sociais todas, eu tô com uma jaqueta azul e uma camisa laranja, e aquela camisa Aham. laranja que eu tô usando é a camisa da Gal Costa, sabe? Legal. A capa do meu celular era também e tal. E eu tenho uma história triste com a Gal Costa, porque eu não vi ela ao vivo, mas eu tinha comprado ingresso para ver ela ao vivo no Ixi, que final do ano horror. passado, e aí acabou que ela faleceu antes e tal. E é, eu não sei, essa não é uma dor que todo mundo sentiu, eu acho que é uma dor específica que eu espero que ninguém sinta, porque é muito ruim, assim, você sente, É. assim, um certo nível de, não sei, você sente que você foi iludido por si mesmo, é um negócio meio, é uma dor bem esquisita, São assim, vários sentimentos complexos, né? Assim, né? pois é, Contraditórios, né? Uma coisa doida, né? exatamente, não é uma coisa que eu não desejo a ninguém e tal. Então, assim, óbvio que quando eu soube que ia ter uma cinebiografia da Gal, eu soube bem Ah, no dia que ela morreu mesmo, eu fiquei sabendo que estava em produção esse filme. Eu pensei, bom, vamos ver o que que vai sair daí e tal. E fui. Não vou dizer que eu fui interessado ver o filme. Só que ao mesmo tempo, outros amigos meus, incluindo você, tinham assistido ao é, filme antes, e aí com isso a minha, minha esperança tinha diminuído um pouquinho. entendi. É, cara, e eu acho que o filme. É, é uma decepção saber que o filme ele começa tomando algumas escolhas que eu acho que são escolhas interessantes, que o filme poderia ter feito se saído muito bem com essas escolhas. A escolha inicial que o filme toma é a de não fazer um retrato da vida inteira da Gal, que é uma coisa que eu acho Entendi. interessante, porque evita aquele problema que é recorrente de cinebiografias, que é a de tentar condensar décadas de história em 2 horinhas e com isso acaba soando superficial em tudo. Como o filme da Gal escolhe contar um recorte
da coisa, de alguns poucos anos, de meados dos anos 60 até inicinho dos anos 70, eu acho que isso daí poderia propiciar o filme conseguir se concentrar nesses aspectos com mais profundidade do que normalmente se concentraria. E mesmo assim, chega-se ao final do filme com a sensação de que o filme ainda assim conseguiu ser extremamente apressado, extremamente superficial em tudo que ele aborda. Todos os tópicos que o filme aborda, pelo menos eu sinto que ele aborda de uma maneira en passant, tipo, deixando muitas lacunas entre um tempo e outro, que aí sim é um problema recorrente em cinebiografias, você não entender exatamente o que leva de um ponto a outro e explorar qual o impacto de um e outro. E para mim, o erro mais, com perdão do trocadilho, o problema mais fatal do filme é justamente Boa. ele não conseguir evocar e transmitir para o espectador o impacto e a grandeza e o alcance da Gal Costa e o significado da Gal É, Costa para o imaginário brasileiro e para MPB e para Tropicália. Tipo, ele não jamais. consegue estabelecer ela como um dos bastiões, estabelecer qual foi o impacto da Gal para gerações. O próprio contexto político do filme é muito ruim. A maneira como ele estabelece o contexto da ditadura é muito fraco. Você não sente realmente aquela atmosfera de urgência que deveria se evocar com a ditadura militar. O filme não consegue explorar isso, não consegue explorar o impacto da Gal em milhões de ouvintes. Na verdade, parece uma coisa bem passageira o impacto da Gal. E é isso. Para mim, o filme ele é uma. Eu não digo que eu detestei o filme. Eu não cheguei no nível de detestar o filme porque eu acho que ainda tem algumas coisas que eu consigo me agarrar no filme, entre elas a própria performance da Sophie Charlotte, que tira leite de pedra com esse filme. Mas, enfim, eu acho o filme uma decepção. Resumindo assim, é assim. Cara, eu concordo com o que você falou, mas tirando o fato da decepção que eu já estava bem com baixíssimas expectativas pelo filme, de verdade, assim, porque eu vi os trailers do filme, achei os trailers bem ruins, né, muito Uhum. mal montados, assim, eu vi eles em sessões normais de cinema, né, porque eu já fui aí passar os trailers e fiquei, caramba, esse aí Uhum. tem cara que pode ser uma bomba, tal, mas eu fui ver porque, pô, é um assunto que me interessa, eu também não sou conhecedor da Gal Costa, não sou música em geral, não é um assunto que eu domino em geral, mas como qualquer pessoa, acho que eu gosto demais da Gal Costa, uma das grandes cantoras do Brasil, né? Uma das, como você Uhum. falou, uma das maiores vozes do Brasil. Então é um assunto que me interessa, esse período do Brasil me interessa, né? Acho que poderia render coisas muito interessantes. Mas, cara, o que eu vi, na verdade, foi um filme que é uma bobagem, assim, o filme, na verdade, pra mim. Também não achei horrível, mas no geral é um filme muito fraco, sabe? Porque eu acho Uhum. que ele é um filme que desperdiça tudo que ele fala. Você comentou esse negócio que é interessante e o que as diretoras falam na coletiva. Inclusive, eu fui na coletiva do filme também, teve a cabine, depois teve a coletiva Uhum. com os atores, elenco, as diretoras, né? E Sim, tal. sim. E aí, tal, eu acho interessante essa ideia deles pegarem um período condensado da vida da Gal para não ficar algo muito gigantesco que eles não vão dar conta e ficar apressado, né? Só que, curiosamente, eles pegam esse período e não fazem absolutamente nada com esse Pois período. é, Porque, exatamente. porque para mim, o roteiro do filme, já começando a falar da parte do roteiro, depois a gente entra mais nessa coisa de forma e tal, o roteiro me parece uma grande página de Wikipédia da vida da Gal dos anos É, 70, sabe? Parece que isso aqui, aconteceu isso com ela, mas não tem nenhum aprofundamento nisso, tudo fica no superficial, tipo assim, ela veio, ela saiu de onde ela estava, foi para outro lugar, tava com Caetano, tava com Gil, tava com não sei quem, mas tudo fica no superficial. Não existe um foco dramático no filme, uma ideia dramática central, sabe? não. Sobre o que o filme está falando da Gal, quem é a Gal. Não existe uma construção da Gal enquanto uma artista, enquanto uma pessoa, sabe? Parece que é uma personalidade distanciada. Não parece que ela é algo Uhum. particular dentro do filme. Parece que o filme só está contando as coisas. Não está dizendo algo com essas coisas, sabe? É preenchimento de Wikipédia mesmo, sabe? E aí Sim, isso não me conseguiu me conectar com o filme, sabe? Até, por exemplo, você podia dizer que o filme é sobre a Gal se conectando com a Tropicália no período pré-ditadura militar e na ditadura militar. Ou você pode dizer que o filme é sobre a mãe dela. Só que tudo isso parece tão ou protocolo, ou coisas jogadas mínimas durante o filme, sabe? sim, Pedacinhos e não coisas desenvolvidas, que ele nunca chega nisso e nunca chega numa humanidade. E nada disso, sabe? Então eu fiquei chocado mesmo, enquanto o filme não tem nenhuma ideia central, sabe? Enquanto o filme não tem nada, é só uma contação
de fatos da Gal que não chegam a lugar nenhum, sabe? Sim. É só uma coisa totalmente protocolar. Isso aí eu fiquei muito chocado com isso mesmo. Inclusive, tem uma coisa assim no filme, na verdade, tem várias coisas que eu acho que contribuem pra isso que você tá falando. Eu acho que é um problema que começa no roteiro e passa até chegar na montagem, mas assim, em questão de roteiro, tem um exemplo, aqui vale spoiler, se bem que é Pode difícil. falar, é a vida da Gal, né, cara? Pois é difícil falar spoiler de uma história real, né? Mas enfim, Fala é, aí, fala aí, fala aí. um exemplo aqui, eles tentam, nos últimos 2 minutos de filme, incluir uma cena de uma conversa dela com a mãe, onde elas vão É. falar sobre o pai dela, da ausência do pai, se isso é um problema, como se isso daí fosse um grande drama para o filme. E podia ser até ser um drama pra Gal de verdade, mas no Sim. filme, até aquele momento, não existiu nem menção ao fato de que o pai dela pudesse ser alguma questão na vida dela. Não existe menção, eles nem tocam nesse assunto durante 1 hora e meia de filme. Para chegar no último minuto de filme e ele tocar naquilo como se aquilo fosse um grande drama, como se a gente tivesse investido naquilo desde o início do filme. E obviamente a gente não tá, porque não houve uma construção mínima com relação àquilo. Para mim é uma coisa até meio cara de pau, você tentar o filme criar uma cena emocionante, supostamente emocionante, que ele não faz por merecer, sacou? E eu acho que isso daí se estende a absolutamente tudo no filme, incluindo todo o processo criativo. Processo criativo é até um termo forte para se usar nesse caso, mas assim, um exemplo, quando eles vão. Você chega ao final do filme e o filme basicamente tocou em. Não, não tocou de reproduziu, mas ele abordou mesmo 4 músicas da Gal. Uhum. Sejamos honestos, né? Tipo assim, ele basicamente é Coração Vagabundo, Baby, Divino Maravilhoso e Meu Nome é Gal. É só, e o resto é só pincelada, assim. Só que ao mesmo tempo, tem algumas coisas que são muito sintomáticas. No início do filme, o Caetano e a Gal vão começar a cantar o Coração Vagabundo, vão gravar um álbum. Na cena seguinte, o álbum já foi lançado, já vendeu cópias, e o Caetano chega pra Gal e fala: Gal, meu Deus, você vai separar, você vai fazer tal coisa, mas como assim? Mas o nosso álbum vendeu tanto, você é uma das maiores vozes do Brasil. A gente não viu nada disso, porque foi de uma cena para outra. E eu fico até me perguntando, porque assim, você falou que é um filme Wikipédia. Eu acho que é um filme Wikipédia que, nesse sentido, informativo, ele é muito frágil, É porque torto, né? Tem isso por- mesmo, né? porque eu fico pensando, uma pessoa que não conhece a história da Gal vai sair do filme também sem entender nada, porque assim, É, eles tocam nesse primeiro álbum da Gal, mas assim, qual foi esse primeiro álbum? Qual o nome? Por que que ele vendeu tanto? Eu sei porque eu já ouvi esse álbum, é o Domingo, eu sei disso. Mas como o filme em si, dentro daquele conjunto de informações que são tratadas pelo filme em si, ele basicamente passa por cima. A mesma coisa acontece depois, quando o Caetano chega e fala: Ah, mas você é uma das maiores vozes do Brasil. Outros exemplos, chega um momento no filme que ele começa a ficar tão corrido, até na questão da montagem mesmo, que assim, a Gal tá no Rio, mas aí pouco depois a a montagem do filme gente. é horrível, né? É Horrível, uma é. atrocidade, assim, a montagem do filme. Talvez seja a pior coisa nele, assim. É muito ruim a montagem. Pois é, assim, a Gal tá no Rio, e aí pouco depois a gente vê ela voltando pro Rio, mas aí a gente fica, caramba, peraí, mas ela tinha saído do Rio, então ficou um negócio tão, sabe, quando tem aquela catarse de Divino Maravilhoso, que é até uma cena que depois eu até gostaria que ele voltasse, porque é uma cena que me incomodou muito, é uma cena que supostamente tem uma catarse e tal, e depois ela chega e chora e passa 3 dias no quarto sem esbanjar qualquer tipo de reação, e o Gil É. vai lá. Só que a gente, eu não sei você, mas eu não entendi por quê. Tipo assim, o que exatamente provocou nela aquela reação. Tipo assim, o filme não consegue estabelecer nem isso, Não, sabe? Então eu acho que até mesmo como um filme Wikipédia, ele é muito fraco. Por não é exemplo, muito a claro. Tropicália. E aí, pra mim, um dos piores pecados que o filme poderia cometer. O que que é a Tropicália no filme? Chega um momento no filme que o Caetano fala, ele literalmente fala, cinema novo, tropicalismo, guitarra elétrica. Horrível, Ele sai horrível. jogando palavras-chave como se a gente fosse pescar. E, tipo assim, é você resumir a Tropicália aos maiores estereótipos. Claro que o É, filme ignora completamente o fato de, num primeiro momento, o Gilberto Gil ter se posicionado contra a guitarra elétrica, e depois ter revisto a posição dele muito corretamente e tal. é Ma- verdade, é verdade, é verdade. Mas, Me assim, esquece, pois é, mas assim, esquece. pois é. E assim, e a maneira como ele vai tocar na Tropicália,
cara, você não entende o que foi a Tropicália, qual foi a importância daquele movimento, quais foram os preceitos daquele movimento. Basicamente a impressão que o filme dá é uma impressão de reforço de estereótipos, de tipo, era um bando de jovens, numa visão conservadora, um bando de jovens que não queriam nada com a vida e estavam ali idealistas, Pretensiosos, né? pretensiosos. Pois Exato. é, Chatos. basicamente como se fosse uma brincadeira de jovens idealistas. Isso, E exatamente. isso é esvaziar a Tropicália aos preconceitos mais rasteiros, né, com E relação a eu ela. acho, e eu acho assim que isso até podia ser uma, se isso fosse uma escolha narrativa para somar alguma humanidade para os caras, ao mesmo tempo que você Sim, fala sim. da importância deles, podia ser legal. Mas o que eu vejo é que assim eles forçam tanto uma áurea de homenagem pro negócio que Aham, eles vão indo nos estereótipos mais batidos e forçados sim. do que você imagina como a Tropicália, né? E aí, ao invés de você homenagear o negócio, dessa aura de humanidade pro negócio, fica uma aura de caricatura, sabe? Assim, e o que me Aham, pegou muito é que não é só como você conta, mas o jeito que eles mostram a Tropicália é o jeito mais convencional possível para falar de um movimento de contracultura. é. Então, você faz um movimento de contracultura e você está falando de várias coisas, cinema novo, política, tal, revolução, não sei o que, admiro o Rogério Ganzella, não sei o que lá. Você faz um movimento que é todo de vanguarda, um movimento de vanguarda, e você filma e dá um Uhum. tratamento com esse movimento de vanguarda como se ele fosse um movimento totalmente convencionalizado e tradicional, É, sabe? pois Então, é. então isso me pegou muito no filme também. E é muito caricatural, sabe? Eu me lembrei, eu até falei sobre isso, me lembrou um segmento do Comédia MTV, sabe? Que tinha uma Marcela Diné, Tata Werneck, sabe? Me pareceu que era uma Lembro, Marcela lembro. Diné fazendo o Caetano Veloso, Tata Werneck fazendo Maria Bethânia, sabe? É, Parece uma coisa muito caricata, assim, de sketch mesmo, sabe? a Rita Lee ali. É muito ruim, é muito ruim, é muito ruim, sabe? E é distrativo. Não, inclusive tem uma parte. São os pequenos detalhes que vão virando grandes, né? Já no começo do filme tem uma ponta do Fábio Assunção, sabe? Aí do nada aparece o Sim, Fábio sim. Assunção. Eu fiquei, nossa, Fábio Assunção no papel desses, tal, fazendo produtor e tal. Uma pontinha só, não é É, uma coisa do filme, sabe? Mas já te pega, já te distrai do filme. Eu acho que esse tom que o filme tem de caricatura mesmo, ele quer ir pro lado de uma celebração daquele momento, daquelas pessoas, sim, mas é uma celebração caricata e rasa daquele sim, momento, sabe? Assim, e seguindo todos esses protocolos visuais, formais, desse tipo de cinematografia de comitê da Globo Filmes, sabe? Assim, Globo sim, Filmes, barra sim. Telecine, barra tal, não sei o que, sabe? Que são muito parecidas entre si, sabe? Visualmente, sabe? Então, se você comparar esse filme visualmente com o filme, sei lá, do Tim Maia, você não vai Ou da ver grandes Elis, né? diferenças. Ou da Elisa, assim, né? A Elisa eu acho mais atroz nesse sentido, sabe? Pra mim, eu acho que é mais um antifilme, assim, sabe? Mas todas elas se passam, Aham. sabe? Assim, todas elas se Sim, sim. conectam, sabe? Nesse quesito, sabe? De serem mais facilizadas, sabe? Em questão de como elas são encenadas, sabe? Feitas, Sim, assim. sim. E tem questões atrozes, como você falou da montagem, né? Pô, o filme tem cortes ruins mesmo, as tensões de cena ruins, sabe? Parece que uma cena tá seguindo e a cena é cortada do Sim. nada. Assim, ou a câmera vai para um lugar onde ela claramente não deveria ir. Tem uma cena terrível de uma propaganda no filme, sabe? Que a câmera vai direto focar na propaganda que ele tá fazendo, sabe? De um prédio, assim, né? E tem um dos patrocinadores do filme lá, né? Então, Aham. você tem questões, assim, as cenas são interrompidas de forma abrupta, sabe? E a Sim, sim. montagem é muito ruim do filme, sabe? Então eu acho que Aham. unindo tudo isso, tem pouca coisa pra salvar. Ao meu ver, o que acaba dando um certo vigor ao filme realmente é sobre Charlotte. Eu acho que ela Uhum. consegue dar uma doçura, um encanto pra Gal, mesmo o filme nunca se entrando na Gal enquanto pessoa, enquanto personagem, sabe? Ele só conta as coisas, ele não se aprofunda na Gal, ele não entra na Sim. psique da Gal, ele não faz a gente entrar, se envolver com a Gal enquanto alguém, enquanto uma pessoa, ele mostra tudo da Gal é mostrado como só relance, sabe? Tipo, relacionamentos dela, É. vivências dela, sabe? Assim, momentinhos, não é uma coisa aprofundada, mas ela consegue dar uma doçura, um entendimento pra Gal, essa timidez dela, esse jeito dela, sabe? Ela consegue entrar nisso melhor que o filme. E também me impressionei muito, muito, muito com a atriz que faz a mãe da Gal, né? Que é Uhum. uma atriz de teatro, que é a Chica Caleri, que acho que consegue dar uma bela interpretação, uma química muito, muito boa com a Sofia, e ela tá muito natural no papel, porque
todo o resto dos atores, eu acho que eles estão num registro que é muito forçado e que a gente não compra ele, sabe? Parece caricaturas do Caetano Veloso, caricaturas do Gilberto Gil, sabe? Quadros de sketch Nossa, mesmo. Caetano Veloso nesse filme é insuportável, né, É cara? Mas muito chato. Aí eu nem sei se é muito problema do filme ou do quão fidedigno ele era o Caetano Veloso O da época. Caetano, né? Que é o cara É, chato, né? É, na verdade. Assim, é era. isso também. Né? Mas assim, não, mas assim, dentro disso, assim, eu vi algumas pessoas, assim, comentando comigo até, que o filme, ele é desonesto, porque mais da metade do filme, ele é mais sobre o Caetano do que sobre a Gal. Eu não É o sei, pessoal comentando isso também, assim, né? eu não sei até que ponto eu concordo, mas eu concordo que o Caetano realmente, ele tenta centralizar muito a coisa só em cima do Caetano, e os outros personagens, por exemplo, a Maria Bethânia no filme é uma personagem que chega muito perto de não existir, sabe? Ela tem uma ou outra Aquilo, cena. aparições, né? Ah, tô aqui porque é Maria Bethânia, é uma coisa meio assim. Exato. E eu acho que você tocou na questão dos amores da Gal, eu acho que a Maria Bethânia, ainda assim, mesmo sendo ela extremamente rasa e quase inexistente no filme, ainda é mais existente, mais presente no filme do que a namorada da Gal. Eles enfiam Uhum. lá. Porque, tipo assim, ela é quase uma não personagem. Ela praticamente não existe, ela praticamente não tem sentimentos, emoções, nada. Ela é só um corpo físico, um corpo humano que está ali presente na cena, mas o filme não vai desenvolver nada sobre ela, até mesmo sobre É, a relação da Gal com ela, nada. Assim, o filme não toca nisso, assim, de maneira alguma. Eu acho que a Sophie Charlotte, como a gente comentou, eu acho que ela é uma das coisas que ancoram o filme, que tornam ele assistível, pelo menos pra mim, porque embora ela não seja, ela consegue contornar bem o fato dela não ser muito parecida com a Gal. não. Ela para mim é uma demonstração daquilo, que ser parecido com o biografado não é o suficiente, não é o determinante. O que determina realmente é o quanto você consegue mergulhar no papel e tal. E eu acho que ela, embora no início do filme eu tenha sentido uma dificuldade um pouco de enxergar ela como a Gal, depois ela foi naturalmente me conquistando, porque ela consegue trazer para a personagem uma certa vulnerabilidade, sabe? Até uma certa inocência, sabe? Uma aura meio inocente sobre a Gal, e uma graça assim, sobre a Gal, que eu acho que me conquistaram totalmente, sabe? E ela consegue fazer isso sem diluir a força e a intensidade da Gal nos momentos certos, sabe? Nos momentos em que essa força, essa intensidade precisam se manifestar, assim. Eu acho que enfim, ela consegue, inclusive, até nos pequenos detalhes, tipo de puxar o sotaque, a cadência de voz mais despojada da Gal e tal, ela consegue fazer isso bem. É. Embora eu acho que o filme ele faz uma coisa que eu acho extremamente irritante, que é de nas cenas em que ela vai cantar, o filme meio que dubla ela com as versões originais das músicas. E eu acho essa uma escolha desastrosa, porque, primeiro, porque o lip sync, porra, não dá. A sincronia do movimento com os lábios com a música não rola. E segundo, porque isso salienta ainda mais, escancara ainda mais a diferença entre a voz da Gal e da Sophie Charlotte. Então, assim, se é pra Sim, botar. sim, sim, sim. Então, assim, eu acho que é um problema. Só que aí entra numa outra coisa, que é o seguinte: eu senti. Eu não vou dizer que eu não senti nada vendo o filme. Teve um ou outro momento que eu admito que eu senti um arrepio aqui, ou um nó na garganta ali, mas aí que tá o problema. Nesses momentos, quais foram esses momentos? Foi o momento em que a Gal canta Baby pela primeira vez no estúdio. Ou então o momento em que ela canta alguma outra música que eu gosto e que eu cantarolei junto. E isso pra mim só reforça que, mesmo nos seus melhores momentos, o filme, O Meu Nome é Gal, ele só funciona na base da apelação para obras que eu já conhecia e já amava antes. É, para coisas externas ao filme, né? Externo ao filme. Não é Exatamente. o que o filme tá fazendo, né? É externo ao É, filme, né? Assim. não é o mérito do filme. Tipo assim, eu tô emocionado de ouvir Baby, porque se eu sentar aqui agora e ouvir Baby, eu vou me emocionar de É, qualquer forma. Então, o filme fazer isso meio que não é o mérito do filme, é o é. mérito justamente dessa memória que ele tá puxando. Nesse sentido, eu acho que o filme ele é muito parecido
com o Bohemian Rhapsody, que é outro filme que Sim, também sim, só sim. funciona na base da memória afetiva nossa por aquelas músicas. Inclusive, você mencionou a montagem do filme, tem uma coisa que esse filme tem em comum com o Bohemian Rhapsody, que me incomodou muito no Bohemian Rhapsody e me incomodou muito nesse filme aqui, que é a cara de pau de, na hora de você cobrir uma elipse e saltar alguns meses no futuro, no tempo e tal, ele faz isso apelando a alguns recursos que são mais estilosinhos, do tipo assim, ele vai mostrar uma imagem de arquivo da Gal picotada com algumas coisinhas pipocando Gravação de umas Super capas de 8, né? Gravação de Super uma 8. gravação Super 8, uma capa de jornal e tal. Tudo isso para disfarçar para você, como espectador, ficar pensando, pô, que interessante essa transição e tal. Nem é tão interessante assim. Mas fica pensando, Não. pô, olha só o estilo dessa transição assim. E não pensar no fato de que o filme tá usando isso para despistar o fato, para esconder, maquiar o fato de que ele tá pulando um tempão, superficialmente, só para poder não tocar naquele assunto. Eu não sei se eu fiquei meio confuso, ou se eu consegui me fazer claro, assim, ao nisso que eu acabei de dizer, assim, ele para esconder o fato de que ele está passando superficialmente por um longo tempo, período de tempo, ele vai jogar uns gimmicks visuais assim só para poder disfarçar. Só para a gente Sim, poder prestar sim. atenção nesses gimmicks e não no fato de que ele está passando superficialmente por aquilo que ele Não, eu retrata. acho que ele usa isso até como muleta, porque ele não constrói com sensação o espírito desse período. Porque o que ele Sim, faz nesse sentido é muito protocolar, sabe? Quantos filmes brasileiros que a gente já viu falando de ditadura que tocam nas mesmas coisas que ele só mostra. Ele não toca nisso, ou não fala de como, ou não se adentra no sentimento dela enquanto isso, sabe? Ele só mostra, tipo, a ditadura tá acontecendo. Tanto é que você falou dos personagens, por exemplo, o Gilberto Gil me pareceu só o negro do grupo. Eu não vi nada além disso no Gilberto Gil como personagem. também Parece não. o cara negro no grupo. É isso. Pintura ele é o Gilberto Gil, mas tá só isso, sabe? Até tento fazer uma cena bonita dele com a Gal, sabe? Assim, só que aquilo é tão mal filmado, sabe? Que É, não consegue. Porque o filme, na verdade, ele tem isso de visualmente ser tudo nele muito básico, sabe? Parece que tudo que ele é ele muito faz toscão. é muito básico, sabe? Assim, a câmera colada dos personagens, a hora do show, aquela fotografia amarelada, sabe? Assim, tudo aquela coisa que não sai do simplório mesmo, sabe? Assim, Aham. não tô dizendo que o filme deveria também ser uma coisa, né? Um marco de ousadia dentro das cinebiografias brasileiras, não é isso. Mas assim, eu acho que você podia ter uma pulsação mais forte, mais bem planejada em como ele filma aquilo. Mas o jeito que ele filma parece tipo sei lá, uma sub-minissérie da Globo. Eu já vi minisséries da Globo muito mais bem tratadas do que o filme, sabe? Assim, e acaba caindo essas mesmas pasteurizações que a gente costuma ver nessa cinematografia, geralmente. Por exemplo, duas que saíram esse ano, que é o Nosso Sonho lá do Claudinho Bochecha, é do Mussum da vida, assim, vai sair algo mais, assim. Por mais que sejam filmes que eu vejo várias limitações, assim, não são filmes que eu acho grandes filmes, assim, elas conseguem, eu acho, usar esse modelo a favor delas, assim, e consegue apresentar coisas que são um pouco mais interessantes do que as cinebiografias Uhum. costumeiras, sabe, assim, e como elas são construídas, sabe, e elas acabam tendo um eixo central, né, o Mussum tem o negócio da mãe, que acaba sendo o eixo central do filme, né, do Mussum com a mãe, Sim. o Nosso Sonho acaba tendo a relação do Claudinho e do Bochecha, que realmente é desenvolvida durante todo o filme, tudo isso, de como um toca o outro, a relação com o pai também, que é desenvolvida, e são filmes, principalmente o filme do Claudinho Bochecha, são filmes que ele tem um olhar visual que é mais atento, sabe? Que é mais bem cuidado, sabe? Que tem Aham. momentos de ensinação mais poderosos, digamos assim, de emoção, que se conectam com o O filme da Gal, me parece que tudo que acaba tirando de emoção são por coisas que as pessoas têm externas ao filme, ao meu ver, É. né? São por coisas da Sim, sim. história da Gal, da relação das pessoas com a Gal. Tanto é que a última cena do filme, eu acho que ela vai emocionar muita gente, porque, assim, vou ter que falar, mostra a figura real da Gal, assim, no filme, que foi decisão tomada depois que ela faleceu, tudo, de encerrar o filme com a figura da Gal tal. Assim, a Gal É, acabou o, morrendo o e não viu o filme. corte final do filme, né? Assim, teve isso também. O filme, inclusive o final do filme ia sendo fatal. Todo aquele segmento foi determinado. Exatamente. Eu te cortei, Exatamente. desculpa. Não, imagina, pode falar à vontade. Não, mas o que eu ia falar é isso, que ele mescla sai a Gal do Super Charlotte e entra a Gal real. Coisa que já tem desde o filme de Francisco, né? Que Aham. começa o filme, né? O pessoal cantando a ficção, aí vai para o Zezé de Camargo gostando da vida real. Só que, cara,
eu entendo que é uma cena emocionante pra figura legal, só que a cena é muito ruim em como ela é montada, sabe? Porque parece que o filme acaba do nada, é muito Sim. ruim, sabe? Isso é um corte Aham. brusco. Assim, do mesmo jeito que tem aquele corte brusco do anúncio do apartamento da Hailey, sabe? Assim, é muito ruim, sabe? Assim, aí corta Sim. de novo, aí vários cortes, sabe? É muito ruim. E a câmera sai, a câmera se distancia do nada, tá muito sem jeito para cortar, sabe? É muito mal É, feito, sabe? É uma coisa que é muito atroz, sabe? Assim, então isso te quebra sim, totalmente sim. qualquer laço emotivo, qualquer cena, sabe? Então só fica constrangedor, sabe? Eu vejo todas as tentativas do filme de emocionar com um meio constrangimento, sabe? O Gil e a Gal no chuveiro, a câmera em cima deles, só por estar em cima, sabe? É muito ruim, sabe? Assim, é tola. Inclusive, dentro desse negócio do filme não ter uma efervescência, como você falou, eu acho que tem um momento no filme que, pra mim, é a representação máxima disso, que aí, retomando até que eu tinha até pontuado lá atrás, que eu ia retomar depois, É, cara, a apresentação do Divino Maravilhoso no Festival da Record, no filme, ela é horrível. é muito ruim. Ela é porque, tipo assim, é uma cena e é um momento que, assim, primeiro, o filme tenta construir uma escalada para ser uma catarse, só que ele tenta enxergar aquela cena como uma catarse, como um grito contra muitas coisas que estão acontecendo até ali. Só que, de novo, a construção do filme até ali para chegar àquele momento praticamente não existe. É basicamente na cena anterior o Caetano e o Gil foram exilados e na cena seguinte, pá, pronto. Jardim Macalé e tal, e aí, ok, Divino Maravilhoso. Só que, cara, aí você vai pegar. Qual que é o grande negócio da música? É que ela é uma quebra com aquele estilo João Gilbertiano com que ela cantava até então, e ela é uma música mais rock, mais pra cima, mais dançante e tal. Uma das genialidades da música é justamente o fato da letra dela ser tão dura contra a ditadura, mas muita gente não perceber porque ela é uma música animada e tal, enfim. E aí ela vai cantar, vai ser uma catarse e tal, ela canta com um dinamismo intenso, né? A Sophie Charlotte sai dançando, blá 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 e tal, pulando e tal, aos plenos pulmões, o público todo pulando, batendo pé, cantando pra caraca, com todo, a plenos pulmões também, os militares estão ali. Então, assim, é uma cena que envolve muitas coisas extremamente enérgicas. A música, a posição da atriz, a posição do público e tal, blá blá, o significado para a trama. E aí, como é que as diretoras vão filmar a cena? Basicamente em 3 planos abertos. É, Tipo assim, exato. um plano de longe, mostrando ela cantando de longe, vai se aproximando devagarzinho e tal. Esse plano dura, sei lá, quase 1 minuto. Então, assim, e eles vão se entrecortando de uma maneira muito frouxa, muito, né? Tipo assim, é uma cena que, em termos de construção, de decupagem e tal, ela é uma cena muito, enfim, parece que parece que alguém foi no show, gravou para poder postar no Instagram, sabe? Tipo, foi uma Isso, coisa muito protocolar mesmo. isso, Não é uma cena que é isso. construída como uma cena dramática, com cunho dramático para uma cinebiografia. Não, parece que é É. tipo só burocrático. Vamos mostrar esse show, sabe? Sim, sim. E eliminar o Ele, significado do show. totalmente. Ele pega. Isso eu acho que é no filme inteiro. Ele pega esses momentos de efervescência, essa coisa fervente, rica da arte brasileira naquele período, sabe? De estar tudo explodindo, são emoções à flor da pele, sabe? É um movimento de contracultura máxima que mexe com as pessoas do seu âmago. Ele trata tudo isso do jeito mais básico possível, mais controlado possível e mais comum possível. Tudo vira comum, tudo vira uma coisa muito higienizada, muito É. pasteurizada, muito caricata e muito forçada, sabe? E eu até, por exemplo, assim, é uma coisa, por exemplo, esse personagem do filme acaba sendo muito chato, né? Caetano Veloso, tal, não sei o quê. E por mais que alguém possa argumentar assim, Caetano Veloso é achado da vida real, não é o que o filme quer fazer, mas tudo bem, vamos supor que é isso que o filme quer fazer, né? Aham. Mas, e não é. Mas assim, a gente tem uma relação das pessoas serem conhecidas até hoje por vários fatores extra também, mas também porque as pessoas causam um fascínio, né? Elas são Sim, fascinantes em algum claro. momento, sabe? Assim, você pode fazer, por exemplo, no filme lá do o Bird, do Clint Eastwood, vai citar o exemplo. É um filme, não estou comparando porque, né, é um filme de ambições e de realizações que o filme da Gal nem encosta, mas eu estou dizendo o seguinte, o personagem do Charlie Parker, ele é mostrado como alguém controverso,
como alguém chato, como alguém insuportável mesmo, mas você entende o fascínio que ele causa. Sim, O claro. fascínio que ele causa no mundo da música, o fascínio da presença dele. Por que a gente fala da música dele até É, hoje, sabe? Por que a música dele repercute hoje? Por que a figura dele repercute até hoje? Porque ele, com todas essas questões, é fascinante até hoje, sabe? E aí uhum, eu acho que o filme legal nem chega a arranhar isso, sabe? Assim, nem chega a é, chegar no superficial disso, sabe? Assim, é só uma celebração que é tão forçada que entra na caricatura e só fatos jogados e clipados dentro do filme, sabe? Ele não sim, chega a realmente mostrar por que a gente segue essas pessoas até hoje. Porque quando ele entra nisso, ele entra por questões do quê? Das músicas, que é a coisa mais fácil do mundo, você botar pra gente cantando num filme que fala das músicas que as pessoas compunham, isso aí qualquer um faz, isso aí não tem nada de, não é um mérito aham, do filme, sabe? E por coisas que estão de você só contar a história pelo que aconteceu na história, né? Então também você não está fazendo mérito nenhum. Então, tudo que o filme faz não são por méritos dele. Então, sabe, assim, nesse é. quesito, sabe? Sim, sim. É verdade, eu concordo 100%, assim, o Caetano Veloso, assim, ele é um dos artistas que eu acho que eu mais, conheço pessoas ao meu redor que são apaixonadas pelo Caetano Veloso até Sim. hoje. E é uma paixão que você vê que não é uma coisa superficial, uma coisa vem Não. lá E profundamente no mesmo e filme ele tal. parece uma atuação do Chico Anísio fazendo o Caetano Veloso, assim, né? O personagem É, parece meio assim, uma coisa assim, sabe? Assim, tipo, exato, uma exatamente, assim, caricatura. tipo, cara, essas pessoas que eu conheço que são apaixonadas pelo Caetano Veloso não se apaixonaram por ele pelo fato dele ser um cara chato, ou pela hipótese dele ser um cara chato, É, exato, exato. apenas. Exato, exato. E se apaixonaram por muitos outros motivos, que o filme para o filme não existem. Para o filme, o Caetano Veloso ele é só um cara chato e mesmo assim ele tem uma presença, ele toma o filme para si bastante, bem mais do que a gente esperava, né? Celebratório, né? O filme é essa coisa da celebração, mas é tão artificial tudo, né? Porque o filme não quer ser artificial, o filme quer ir nessa onda É, naturalista, humanista da coisa, ele tal, não sei o quer. quê, né? Ele Não é quer. uma não é uma estilização, não é Não, uma jamais, escolha. jamais, jamais, jamais. É um filme bem É, padrão, né? É um filme bem é, padrão. E ele acaba indo na caricatura. Ele quer seguir nesse registro clássico, né, de uma cinebiografia padrão, tal, não sei o quê, e acaba caindo na caricatura de ser um Caetano caricato, ser tudo caricato, justamente porque fica constrangedor, né? Os diálogos são constrangedores, sabe? Parece que os sim. personagens não falam, eles não falam conversas normais, sabe? Eles falam, eles estão sempre falando dos discursos, sabe? Assim, eles estão sempre falando discursos em todas as horas, sabe? Assim, isso aí são discursos muito marcados, sabe? Tudo muito É, marcado do filme, sabe? Assim. Então você acaba não se envolvendo com nada. Sinceramente, essa junção de cenas de gravação e Super 8 mais de arquivo, eu já vi melhor, sei lá, em Anos Rebeldes, aquela minissérie da Globo, sabe? Assim. Então, sim, sabe, claro, eu já vi claro, melhor com em certeza. tantos lugares isso Sim. aí, e tudo que eu já vi nesse filme, em questão de encenação, de decupagem, eu já vi melhor em outros lugares, sabe? Então acaba não tem muito nada assim, né, no filme, assim, né? Acaba que é tudo que ele tem é o básico, né? Eu não sei, parece tipo aqueles filmes da geração Beat, É. sabe? Assim, que pega um negócio que é muito pessoal, que é muito particular e transforma em uma coisa caricata, sabe? Filme do Jack Kerouac, sabe? Essas coisas, assim, sabe? Assim. Aham. E Então, parece que você não e é você interativo. mencionou você mencionou Anos Rebeldes, que é uma representação do período da ditadura militar infinitamente melhor do Muito que esse filme. melhor. E Como da recorte sensação daquilo. histórico, Meu Deus, é, você compara a cena que eles estão vendo o show que o Caetano é vaiado no Anos Rebeldes e aqui, que mostra o show é, que o Caetano é vaiado mesmo, é outra pegada, é outra sensação, é tudo mais parece humano, uma sabe, assim. aqui parece uma aqui no caso parece até um deboche até com o Caetano naquela cena, né. É, Então, exatamente. Tão corrido que é tudo, sabe, assim, de tão caricato que é tudo, né, assim. é, pois É muito doido, é muito doido, é muito doido. Você tem mais alguma coisa para falar sobre Meu Nome é Gal? Me diga, Maria Sena, Marina Sena. tem um momento que o Gil chega pra Gal e fala: "Gal", aí eu só pensei na Marina Sena falando aquilo ali, me veio na hora, assim. Cara, Com assim, olha, certeza. eu acho que até pra conseguir pontuar e amarrar tudo, calhou, o destino quis que fosse assim, que eu vi o filme da Gal numa noite e na manhã seguinte eu vi o filme do Mussum, né. Eu acho que Diga aí, você diga fez o aí. caminho contrário, né, você viu primeiro o filme do Mussum, Isso, vi depois da primeiro Gal, fui né. no Mussum, depois isso. Pois é. Cara, e assim, pra mim o filme do Mussum,
ele limpou o paladar do filme da Gal, porque é muito interessante comparar as duas biografias que são sobre figuras completamente diferentes. Uma eu tenho extremo carinho afetivo e a outra eu tenho simpatia, mas eu também não posso dizer que é uma pessoa que fez parte da minha infância e tal, porque eu não sou da geração que pegou Trapalhões na TV e tal. Lógico. Mas eu cresci com uma simpatia enorme pelo Mussum e tal, porque todo mundo tinha ele como trapalhão favorito, basicamente, Ele é um tal. Ele, símbolo da cultura popular brasileira, né, inabalável até hoje, né, o Mussum, né? exato. Quem não viveu aquele período tem o Mussum bem vivo, né? Ele é um cara que. Ele é um exemplo muito bom de pessoa que morreu fisicamente, mas espiritualmente tá aí até hoje. Impressionante. Aham, aham, aham. Cara, e o filme do Mussum, ele cai também em vários pequenos problemas típicos de cinebiografias também, algumas Imitações coisas. e tal, né? Sim, com É, certeza. também, mas ele é um filme que compensa grande parte disso, porque eu não sei se você concorda, mas eu acho que o filme ele tem um coração enorme Concordo totalmente. e o filme transborda afeto por aquele biografado que ele está fazendo. Você vê que Uhum. todo mundo ali, tudo no filme transborda afeto por aquele personagem, por aquele projeto que eles estão conseguindo, tendo a oportunidade de fazer. Ele consegue usar a figura do Mussum para enfim, comunicar um monte de coisas, assim, no final, não é um spoiler, mas quando o filme vai chegar na hora de fazer um discurso para outros personagens, você vê que é um discurso que não é só para aqueles personagens, mas é também para o público que está assistindo ao filme, e ele bate muito forte, e quando ele vai abordar essas relações entre os personagens, para mim, ele me soou extremamente verdadeiro, Sim, sabe? sim. Comparando o que o filme da Gal faz com o pai da Gal Costa, e comparando com o que o filme do Mussum faz com a relação da mãe, porra, a primeira cena do filme já vai tocar nesse assunto e depois ele vai costurar tudo isso ao longo do primeiro ato inteiro e vai arrematar tudo isso no final. Então, assim, o roteiro do filme também não é dos melhores, mas com relação a isso, ele é excelente. Eita, até Uhum. caiu o fone de ouvido. Ele é excelente. Ele consegue realmente amarrar isso tudo muito bem. E quando a mãe vai falar tudo que ela tem para falar para o filho no final, você vê que é uma coisa É. real, de Essa cena é mãe minha mesmo. favorita do filme, né? Essa cena é muito linda, né? Muito bonita. Essa cena Cara, é embaçada. é um filme que funciona tanto, mas tanto, que eu admito que mesmo com as suas imperfeições, eu chorei vendo o filme. Eu também E é quase uma dei uma coisa, chorada, assim. e é uma coisa que eu não esperava, que eu fosse chorar com o filme do Mussum. Também E, não. e- que é, um- e a Gal, pra mim, enfim, eu acho que é um comparativo muito bom. Os dois filmes eles estão no Festival do Rio, estão na programação do Festival do Rio e tal, então Boa. eu acho que é um exercício interessante comparar uma biografia com a outra, assim, como Não, que no que um concordo. funciona, o outro não funciona. Eu concordo totalmente com você, assim, eu acho que o filme do Mussum tem problemas também, mas eu acho que, assim, ele é um filme infinitamente melhor do que o Legal. Porque eu acho que o Silvio Guidani, Uhum. ele consegue um projeto que é ultra comercial também, que tem todas essas concessões que ele faz, limitações e tal, ele consegue encher o filme do astral do Mussum e todos os elementos dele, sabe? Então, o Sim, astral do Mussum se espalha pelo filme, sabe? sim, Esse sentimento de emoção, de humor, de carisma, sabe? Aí é um filme que você entende por que a gente é fascinado com esse personagem até hoje, sabe? exato, É um filme perfeito. que consegue dar esse entendimento, assim, sabe? E é um filme que tem esse eixo central da mãe, ele tem uma boa direção de atores, ele consegue diferenciar os momentos que ele está filmando a televisão e a vida real, ele consegue fazer transições de tempo que são muito mais bem pensadas, assim, mesmo que ele caia em todas as padronizações e preguiça, sabe, de como esses filmes são feitos e ter problemas, sabe, assim, de Aham, datismos, de forçações de barra, tal, uma coisa meio quadrados, ele consegue, como filme, ser uma coisa muito mais bem resolvida do que o filme legal, que parece que é tudo muito jogado, assim, sabe, sim, assim, e onde as partes positivas não salientam tanto assim, né? Então, uma boa comparação mesmo. Eu acho que é engraçado. Esse ano a gente teve três, acho que, cinebiografias que realmente foram consideráveis, né? Vamos dizer, o Código Bochecha, o Mussum e a Gal Costa, né? E acho que as três dá para você pensar bem esse filão que tem no cinema brasileiro, que é da sim, cinebiografia, que é um filão que está sendo bem feito desde a retomada, o estúdio de Francisco, tal. Eu falei isso um pouco no vídeo do Nosso Sonho, né? Que é um filão que tem lá fora também, né? Forte, muito forte, nessas cinematografias que tentam Oscar, boa, que tentam grande público, de cantor, tal, não sei o quê, né? Principalmente. E também são ultra pasteurizadas, né? Em sua maioria, né? E tem esse problema de sim, seguir uma lógica de comitê muito forte, né? Então acho que sim, são filmes interessantes para você
pensar isso, né? Esses 3 exemplos aí, né? Assim, né? Talvez como a gente precisaria de uma mão mais forte nesses filmes, sabe? Para ser coisas minimamente interessantes, sabe? Sim, sim, sim. Perfeito. E aí, Pedro, queria te perguntar qual vai ser a sua nota para Meu Nome é Gal? É de 0 a 10 ou 0 a 5? 0 a 5. Tá, beleza. Eu dei 2,5 pro filme. Eu achei o filme bem fraquinho mesmo. É o mais ou menos mais para menos do que para mais, assim. Eu achei ele Uhum. bem problemático, assim. Mas eu também não senti ódio pelo filme, porque, como você falou, ele é um filme tão quadrado, ele é um filme tão basicão, assim, que ele não consegue nem me despertar ódio, exatamente. É. Enfim. Mas é uma Não, com certeza. decepção, considerando que a Gal Costa é, como eu falei, uma das minhas vozes favoritas. Então, acho uma pena, no fim das É. contas. É sempre complicado quando essas figuras tão gigantes e tão ricas, né? E tão, assim, tão viscerais, elas acabam sendo colocadas num lugar comum, sabe? Da É, arte, no que tem de mais medíocre, sabe? Então, sabe, eu acho que sim, sim. ao invés de emocionar, de homenagear, né? Apesar da intenção ser essa e válida a intenção, é só mais um lugar comum desse artista que não acaba representando nada dele, sabe? Ele acaba se comandando pelas ações mais frívolas, assim. E eu senti vendo o filme, eu não senti raiva vendo o filme, não acho o filme horrível, inassistível, não, assim, mas eu senti um constrangimento fatal vendo o filme. E Parece que. eu achei um filme muito bobo, um filme muito pueril mesmo, assim, sabe? Uma bobagem. Então eu vou É, ser um pouco mais malvado do que você, mas não muito. Eu vou dar 2 pro Meu Nome é é, Gal, assim, que é um filme, um filme ruim, sabe? Mas não é um filme horrível, tipo o filme da Eli, sabe? O filme do Tim Maia, que eu acho piores que ele. Mas também uhum. tá, não é um dos grandes filmes de. Não é não é um dos bons filmes de cinematografia que a gente tem no Brasil. E antes da gente encerrar, eu queria encerrar, já que a gente falou do filme da Gal, tudo isso, eu queria encerrar com uma recomendação. Eu queria recomendar um curta-metragem, que é o Hum, Gal Fatal, né, do Ivan Cardoso, que é dos anos 70, que o Ivan Cardoso gravou ele gravou em Super 8, né? Já que a gente falou disso aqui, né? Um pedaço do Conselho da Gal, né? O Gal Fatal do Rio de Janeiro, tudo isso e tal. E é engraçado como só nessa filmagem, uma filmagem de 3 minutos, Ivan Cardoso, pelo como ele filma e a vibração daquele momento, ele consegue falar tantas coisas do causa, mais do que o filme consegue em toda a duração dele, né? Só pelo como ele constrói aquilo, sabe? Então acho que é bom as pessoas verem, sabe, de como é o que você aproveita e não é o que você conta, é como você dá conta de aproveitar algo, sabe? Você registra. aham. Inclusive, assim, já que você puxou, eu vou aproveitar e também dar uma outra recomendação Isso. parecida, que é um outro curta também, da Gal Costa, de 1970, chamado também chamado Meu Nome é Gal, que é dirigido pelo Antônio Carlos da Fontoura, que é o diretor Sensacional. do. Rainha Que é, Diaba. Rainha de Aba, ele dirigiu a cinebiografia do Renato Russo, que, enfim, Isso. Mas dirigiu um curta muito bom dos Mutantes também, né? Assim, que é muito sim, legal, sim. assim. Cara, e é muito bom, assim, e esse curta da Gal também, ele também é muito bom, porque ele registra 3 performances da Gal diferentes. A primeira é do Não Identificado, que nem toca nesse filme novo, enfim, tá. Não Identificado, o Saudosismo, outra que também não toca, e Meu Nome é Gal também. Então ele consegue fazer uma mescla, assim, de Boa. coisas que você pelo menos sente. De novo, essa efervescência da Gal. Em 12 minutinhos de filme, você consegue absorver bem isso aí. Isso, isso, Então, isso, isso. Você sente a efervescência da Gal e de um período que não tem no filme, né? Aí, então, eu acho sensacional, né? Se mostrar que é só como você faz, né? Não é onde você tá, se é um curta, se é pouco tempo, se é o que for, sabe? É como você faz, o que você consegue transmitir com isso, né? E aí, esse sim. filme não consegue ficar só no cosplay da coisa, né? Uma pena. É. Mas, Pedro, encerrando aqui, queria agradecer muito, foi um ótimo papo, cara. Muito obrigado mesmo por ter participado, assim. O canal, cara, tá de porta aberta. Volte sempre que você Pô, que quiser. E isso. eu vou te chamar mais vezes, pode ficar tranquilo, assim. E fala Ó, aí do seu canal, do seu trabalho e das suas redes sociais aí, pessoal, te seguir lá e tal.
Pô, cara, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite. Acho que o papo rendeu pra caramba. A É, gente pô, a gente conversou bem até. E, cara, você também tá convidado para aparecer lá no canal algum dia. A gente também lógico, lógico, temos que lógico. marcar aí esse feat, né? A gente tem que Marcaremos, marcaremos. marcar aí. E, cara, e para quem quiser me seguir, meu Twitter e o meu Instagram são @pedroguedesdps, abreviação de depois, por causa do depoisdecinema.com.br, que eu publico umas coisinhas lá, mas principalmente no YouTube lá, se vocês jogarem Pedro Guedes, Depois do Cinema, ou Depois do Cinema, Pedro Guedes, vocês me acham lá, e se puderem se inscrever e me prestigiar também com a audiência, eu vou ficar também muito feliz e muito agradecido. Boa, Certo? boa, E é isso. E o Letterboxd também, já ia esquecendo. boa. letterboxd.com/, Pedro Guedes, facinho de achar. Boa, boa. Sigam o Pedro, não deixem de fazer isso. E o meu comentário sobre o Gal Costa no Letterboxd vai estar aqui também. Esquecendo, já vou aproveitar para falar que minha intenção é, para os próximos vídeos, vai ter a Mostra São Paulo. Minha intenção é cobrir a Mostra de São Paulo e tudo isso. Então a gente vai ter vários conteúdos sobre a Mostra no canal. Fiquem sossegados. E logo mais, semana que vem, vai ter o vídeo antes do filme estrear, sobre o novo filme de Martin Scorsese, aguarde aí, que eu achei, se não o melhor filme desse ano, um dos melhores filmes desse ano. Então aguarde que vai ser um debate riquíssimo sobre o filme. O filme é um Idem. espetáculo, assim. É espetacular. O filme eu nem consigo. Só Concordo de falar, 100%. eu fico meio arrepiado desse filme, que realmente não sai da minha cabeça, assim, muito louco. Assim. Brilhante, brilhante, Mas também olha, vi. Pedro, cara, incrível, incrível, incrível. Mas olha, cara, muito obrigado. E é isso, gente. Falou, até o próximo vídeo. Tchau, moçada. Falou, até a próxima.